Vamos falar um pouquinho da diferença do mecanismo de ação dos antiplaquetários. Aí pensando na aspirina e no clopidogrel, tá? Então, qual é a diferença de mecanismo de ação? Se a gente for pensar aqui no mecanismo da ativação plaquetária, a gente tem uma cascata de reações aqui, né? Então, esses antiplaquetários, eles são fármacos que eles vão atuar impedindo a agregação das plaquetas, porque eles impedem a formação do tampão hemostático inicial naqueles onde tem uma lesão vascular. E são esses agregados de plaquetas que ajudam a formar os trombos. Por isso que esse grupo farmacológico é muito indicado para a prevenção primária e secundária de eventos tromboembólicos, né? Tanto AVE, infarto, e tanto aspirina quanto clopidogrel. Nessas situações clínicas é comum também ter a prescrição em terapia dupla desses dois fármacos, então, clopidogrel aliado à aspirina, associando esses medicamentos que têm mecanismos de ação diferentes para fazer um efeito sinérgico. Mas, assim, perceba que o mecanismo de ação deles não é ideal para uma situação clínica em que o paciente já tem um trombo já formado. Eles vão impedir a formação de novos trombos, né? Então, para quem já tem uma trombose, por exemplo, venosa ou uma trombose arterial que está causando uma isquemia, eles não são fármacos de primeira linha. Eles vão fazer uma ação antiagregante plaquetária mesmo, que é preventiva, né? Então, assim, qual realmente que é a diferença dos mecanismos, tá? Então, a gente tem aqui a secreção e a adesão plaquetária, né, a partir dessa ruptura no vaso, né, uma lesão vascular, vai fazer ruptura da placa, vai fazer aumentar a secreção de plaquetas, e essas plaquetas vão aderir a esse endotélio. E tem dois mediadores aqui que vão ativar e recrutar mais plaquetas. Um desses mediadores é o tromboxano A2, e outro mediador é o ADP, é a adenosina mesmo, de fosfato. Tá? Então, tanto o ADP, adenosina, quanto o tromboxano A2, o TXA2, são agregantes plaquetários. Eu até coloquei assim, ó, ADP e tromboxano A2, eles são agregantes plaquetários. O que o AS faz? O AS vai inibir a ciclooxigenase, que produz o tromboxano A2. E aí, por isso, vai impedir essa agregação plaquetária que o tromboxano A2 promove. Então, vai impedir a ativação e recrutamento de mais plaquetas para formar esse agregado de plaqueta. Então, o AS atua nesse pedacinho aqui da via da agregação plaquetária, tá? E a vantagem do AS é que ele mantém ativo a prostaciclina I2, é um tipo de prostaglandina, PGI2, né? Mas é uma prostaciclina, né, que a gente chama, que é antiagregante natural plaquetária. Então, o AS mantém o antiagregante natural e impede a formação do agregante natural, do agregador natural, que é o TXA2, o tromboxano A2. Agora, o clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, né, que são um outro grupo de medicamento, eles vão inibir o receptor da plaqueta chamado P2Y12. Na verdade, como é que eles fazem essa atuação? Eles se ligam nesse receptor e impedem a ligação do ADP lá. Como o ADP é um agregante plaquetário, ele não vai mais fazer agregação plaquetária. Quando o ADP se liga no receptor dele, que é o P2Y12, é um dos receptores, o ADP vai fazer com que o AMP cíclico diminua dentro da plaqueta. E o AMP cíclico dentro da plaqueta é antiagregante plaquetário, tá? Então, se o ADP se liga no seu receptor P2Y12 e diminui o AMP cíclico dentro da plaqueta, ele vai diminuir o efeito antiagregante plaquetário, por isso ele aumenta a agregação. Agora, quando o clopidogrel se liga no receptor do ADP, ele antagoniza. Então, ele fica ligado no receptor P2Y12, tanto o clopidogrel, qualquer um aqui do grupo, né? Vai se ligar nesse receptor do ADP, não vai deixar o ADP se ligar. Então, o que acontece com o AMP cíclico dentro da plaqueta? Ele não vai diminuir. Então, ele vai ter um efeito antiagregante plaquetário. Então, aí que está o efeito do clopidogrel, por exemplo. É uma outra via, veja que são duas vias diferentes. Mas, assim, por que a gente faz a dupla antiagregação plaquetária? Para poder
juntar o AS mais o clopidogrel. Veja que como que faz um efeito sinérgico, né? A gente potencializa a antiagregação plaquetária fazendo um efeito sinérgico, já que eu pego duas vias diferentes e vou potencializar essa antiagregação plaquetária, porque eu inibo essas duas vias diferentes. Então, resumindo, esse seria o mecanismo de ação do AS como antiagregante plaquetário e do clopidogrel também, que tem esse efeito antiagregante plaquetário.